Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do grupo 45 minutos para a gente falar de Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória foi até Bragança Paulista, mas saiu derrotado por 2-0, né? A equipe do Vitória não consegue, mais uma vez, fora de casa, um bom resultado, né? Vem de uma grande classificação na Copa do Brasil, mas na Série A a campanha fora ainda deixa a desejar, né? O Vitória perde mais uma, né? Quinta derrota em 8 jogos atuando fora de casa. Outros 3 empates, ainda não venceu, mas continua bem, né? Na tabela de classificação, ali em 14º, né? Ficou mais próximo ali da zona de rebaixamento, mas tem uma gordurinha ainda mantida ali para algumas equipes. Vamos falar sobre esse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Yuri. Direção e trabalhos técnicos é de Gabriel Costa. Tudo bem, Yuri? Grande abraço para você. Derrota, enfim, tá na conta, né? Além da questão do desempenho fora do Vitória, que já não é tão interessante, mais uma vez com muitos desfalques. E tem aquilo, né? Jogar contra o Flamengo, quinta-feira, aquela mobilização, um jogo que traz um desgaste mental e físico muito grande, né? Acabou respingando também nesse jogo em Bragança. Quero saber sua opinião, tudo bem com você? Boa, tudo bem, Fábio? Saudações aí a toda a audiência também do 45 minutos. É um Vitória que totalmente diferente do que foi no jogo de quinta-feira, né? Muito pelo que você falou dos desfalques, a gente veio com o nosso sistema defensivo quase todo diferente, né? O Nathan Mendes e o Luan Cândido eram jogadores do Bragantino, não poderiam jogar hoje só diante da multa. O lateral esquerdo, Ramon, ele estava suspenso, então o James entrou. Isso já demonstra muito como foi o jogo de hoje, né? Um pouco complicado, vamos dizer assim. O Vitória que foi amassado pelo Red Bull Bragantino no primeiro tempo. Ainda vieram lances questionáveis ali que a gente vai discutir depois, né? Se foi pênalti ou não. Teve o lance em Eric também, que poderia ser para cartão vermelho. Enfim, mas foi um Vitória que não foi um Vitória parecido com o que foi na quinta-feira. E é um Vitória muito inconstante quando joga fora de casa. A gente não sabe, o torcedor não sabe qual Vitória vai assistir quando o jogo é fora de casa. Entendeu, Fábio? Mas põe muito na conta também da intensidade do jogo de quinta-feira. Só que é aquele negócio, né, Fábio? Um jogo após outro. A gente não ganhou nada na quinta-feira. A gente passou, obviamente, foi uma grande classificação, mas não ganhou nada. Passou o tempo, já tem Campeonato Brasileiro e já estamos a um ponto da zona de rebaixamento. É algo que nós temos que ficar de olho. A gente também tem que ter a percepção, né? A janela de transferência está chegando aí. Quem deve continuar, quem deve sair, quem deve vir também, porque o Vitória precisa muito de reforços e hoje, mais uma vez, sentimos isso, Fábio. Muito bem. Eu até falei gordurinha, né? Realmente, a diferença é um ponto, né? Eu tava contando com o Remo, mas o Remo é o 18º, né? Que tem 15 pontos. O 17º é o Corinthians, que tem 18, né? Então tem Corinthians, Santos e Grêmio com 18 e o Vitória em 14º com 19. Então realmente tá bem achatado, né? A gordurinha meio que já se foi aí nesses últimos jogos do Vitória fora de casa, então já tem que abrir o olho, né? Obviamente o objetivo inicial do Vitória é fugir do Z4, né? Mas precisa também pontuar fora de casa. Escalação com desfalques nas laterais, Yuri, enfim, desfalque no ataque também, né? Renato Kaiser também fora. Enfim, o que pesou mais nessa escalação aí? Quem mais fez falta? As laterais eu acho que foi o que pesou mais, né? Com certeza foi nosso sistema defensivo, só o Kaká, que era o titular que estava jogando hoje, né? O Kaique fez até um bom jogo, mas não é a dele também, né? É um volante, um primeiro volante ali. Às vezes ele faz, o zagueiro faz aquela linha de três, porém é um jogador mais de saída de bola. E foi o que o Vitória mais pecou hoje também. Foi na saída de bola. No primeiro tempo, pressão alta do Bragantino. A gente não conseguia sair do meio de campo. O Vitória não jogou o primeiro tempo, Fábio. O Vitória não jogou o primeiro tempo e era visível também o cansaço dos jogadores.
Eu vi um Mateuzinho hoje que não conseguia fazer nada. Eu vi um Eric que, infelizmente, saiu da partida depois de um lance que muitos pediram a expulsão também, mas que não fez quase nada no jogo. A gente não pôde contar com as individualidades, né, com os lances individuais desses jogadores que poderiam ser extraído alguma coisa deles, só que não foi. Então, o resumo de tudo foi que o Vitória não jogou bem. Até quem poderia fazer algo não fez nada. E quem entrou hoje, principalmente no segundo tempo, cara, é decepcionante, porque a gente tem aqueles 11 jogadores em que a gente confia bastante, sabe? Aqueles 11 jogadores que podem até nos surpreender, porém, quando a gente vai buscar alguém no banco de reserva, não acha ninguém que possa mudar o panorama do jogo, mudar a perspectiva do jogo. E foi mais uma vez o que aconteceu. E, infelizmente, mais uma vez fora de casa. Foi um primeiro tempo que o gol do Bragantino saiu até no final, né? Um pênalti até discutível, né, Yuri? Assim, enfim. Eu queria até. Em muitos jogos esse lance passaria desapercebido, né? O lance do pênalti pro Bragantino. Mas assim, fato é que o Bragantino já mereceria o gol, né? Assim, pelo volume criado, né? Antes do gol, não dá pra dizer que o resultado do primeiro tempo foi injusto, né? Perfeito. Um pênalti que foi ali garimpado pelo VAR, né? Eu gostei Isso. muito desse termo. Garimpado pelo VAR, porque ninguém pediu pênalti, nem os jogadores do Bragantino, nem do Vitória. E eu quero muito entender, eu quero ver depois a declaração dos árbitros, qual a interpretação para marcar um pênalti. Eu já não sei, Fábio, sendo bem sincero, cara. Porque mão dentro da área são várias interpretações. O jogador tá subindo para dividir uma bola, bate na mão dele, bate, isso é inevitável. Mas eu já não sei o que é que, enfim, o que é que o juiz vai interpretar ali como mão. E que um lance totalmente rápido ali, para mim foi o jogador estava subindo para cabecear, não foi intencional, mas temos que ver os critérios utilizados pela arbitragem. Só que o Bragantino já mereceu o gol há muito tempo. O Vitória não jogou bem, teve lances no início do jogo. Aos 5 minutos a gente sofre com o Isidro Pita ali, uma bola na trave. Aos 10 minutos, outro lance perigoso do Bragantino. Então, o Vitória no primeiro tempo ele não jogou. E aí eu vinha com a esperança de que no segundo tempo fosse um futebol diferente. Até começou. Até subiu o bloco, a gente até avançou ofensivamente, criou algumas jogadas, o que não fez no primeiro tempo, só que sem muita eficiência. A maioria das nossas jogadas foram com o René, chutes fracos dele. René, que você falou muito bem sobre Kaiser também. Só que, para mim, René hoje é o centroavante titular da posição. O Kaiser vai ter que comer um banquinho, até porque está voltando de lesão também e não vive o melhor dos momentos, assim como vive René. Porém, hoje eu vi um Vitória apático. Hoje eu vi um Vitória que não criou, que não saiu da linha de defesa, que o meio-campo estava totalmente perdido, a gente não conseguia tocar 2, 3 passes quando a gente ia pro ataque. Então é um Vitória que foi totalmente apagado. Acho que a palavra é essa, apagado. Foi o futebol do Vitória hoje. Mas isso se deve, na sua opinião, mais à dificuldade geral, né, que o Vitória tem fora de casa. Até quase venceu o Fluminense recentemente, né? Aquele jogo que foi o último jogo fora de casa, né? Fora esse. Mas no geral, um time que fora de casa ele não tem o ímpeto que tem em casa, né? Assim, é um time que me parece ali muito defensivo até demais fora de casa, né? Sempre se preocupa ali só em se defender, não procura muito atacar, de maneira geral. Diferente do Barradão, o time tem uma energia maior, né? Enfim, o ímpeto do Vitória é maior. Mas nesse jogo é mais essa dificuldade, de fato, de atuar como visitante, ou você acha que o resquício do jogo contra o Flamengo acabou pesando mais, né? Que foi um jogo, obviamente, não dá para ter a mesma mobilização de um jogo mata-mata contra o Flamengo, né? Que teve até a questão do jogo de ida, né? Que o Vitória foi muito prejudicado, então isso, enfim, faz os jogadores quererem ainda mais ali terem uma boa atuação. Isso influenciou mais, né?
essa carga que teve no jogo contra o Flamengo, né? Toda essa mobilização e, como eu disse, uma mobilização que o time deixou tudo em termos físicos, em termos mentais, enfim, de concentração. E aí quando você consegue a classificação, você dá aquela baixada, né? Aquela baixada aí de energia e vai para um jogo mais, enfim, que você obviamente não vai ter a mesma mobilização e aí entra mais mole. Foi isso que aconteceu nesse jogo ou foi um pouco dos dois? Perfeito. Eu acho que foi um pouco dos dois, até porque o Vitória ainda não trouxe uma constância, ou pelo menos não trouxe uma competitividade igualitária nos jogos fora de casa. Por exemplo, você falou muito bem sobre o jogo contra o Fluminense e contra o Flamengo. A gente viu um outro tipo de competitividade que já foi agora nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Só que eu atribuo muito isso ao desgaste. O Vitória que não está treinando, falei 1000 vezes já, não é só Jair Ventura, mas outros técnicos também reclamam sobre o calendário também. O Vitória que está jogando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, está bastante desgastado o time Isso. titular. Só que aí, cara, eu vejo não um erro de planejamento, né? Porque a gente tem vários jogadores no DM também. Imagina se o Dudu tivesse a oportunidade de jogar um futebol hoje. Imagine se Camutanga tivesse apto também para jogar na lateral. Mateuzinho, que é o lateral direito, a gente não precisaria improvisar também o Adenilson, né? Todos esses estão no DM. Só que, fora esses que eu falei do sistema defensivo, o Vitória peca muito no elenco em geral. A gente já tinha sofrido isso na Copa do Nordeste, quando a gente pegou o Botafogo da Paraíba aqui, e aí colocou o time reserva. Quando utilizou o time reserva, a gente entendeu que o time reserva não dava para jogar bola. Então, aí, depois daquele jogo, time com força total e todos os outros jogos da Copa do Nordeste. Isso desgasta. Viagem, muito físico, enfim. Isso desgasta bastante o jogador. E eu já quero ver aqui o que é que vai acontecer com o Eric, que eu tenho muito medo de perder Eric, ainda mais Sim. nessa reta final antes da Copa do Mundo, porque ele está com uma confiança absurda. E o Eric saiu sentindo dores no intervalo. O Tarz entrou, porém não é a mesma coisa. O Eric está vivendo outro momento. O Tarz é bem útil também, é um jogador que acrescenta bastante quando entra em campo. Hoje não jogou o melhor do futebol, porque o time como um todo foi um time apagado. Então, eu acho que essa perspectiva de você ter jogado contra o Flamengo, um jogo extremamente importante, é coerente. Porém, eu acho também que o Vitória fora de casa, ele não transmite uma constância, vamos dizer assim, de jogos que são bons. Como eu disse, é uma incógnita, cara. Eu não sei qual Vitória eu vou assistir quando o jogo é fora. É diferente quando o jogo é do Barradão, que a confiança já vem de antes do jogo, sabe? E hoje foi mais uma vez isso aí. É até curioso, né? Porque o Vitória, em tese, jogar de uma forma reativa fora de casa era pra funcionar, né? Assim, já que é um time mais defensivo, né? Jogar em transição ali, com o adversário dando mais espaço, né? Porque geralmente os times que jogam em casa, eles obviamente buscam mais o ataque do que os times que jogam contra o Vitória no Barradão, né? O Vitória era para ter, enfim, um equilíbrio maior, né, entre os resultados, né? Porque em tese o jogo fora de casa também poderia ser favorável, né, ao Vitória para aproveitar muito os erros do adversário, os espaços que o adversário deixa, mas acaba realmente não acontecendo, né? Até curioso isso em relação ao Vitória. Cara, eu acho que esse jogo de hoje, óbvio que eu vi um time bastante cansado, era visível, só que Wagner Mancini conseguiu interceptar a saída de bola do Vitória muito bem. Sim. Nos últimos jogos, ou no último, pelo menos contra o Flamengo, eu falei sobre como Jair Ventura conseguiu neutralizar o Flamengo. Hoje foi o contrário. Wagner Mancini conseguiu neutralizar o Vitória. O Vitória não saía do meio de campo. O segundo tempo muda, né? Cara, foi um jogo apagado. O Vitória não teve. O Até Vitória melhorou um parece que pouco, não né, no jogou. segundo tempo, mas, enfim, teve mais posse de bola, mas, enfim, não. E o jogo poderia não até ter sido 3-0. O Arcanjo ainda pega um pênalti, Sim. né?
O jogo poderia até ter sido maior, o placar poderia até ter sido maior, então é frustrante um pouco, né? Porque é compreensível todo o desgaste, só que é frustrante a gente ver um time fora de casa ser totalmente diferente de um time dentro de casa. A gente queria que essa constância do Vitória, esse bom momento do Vitória, fosse também para os jogos fora de casa. E para a gente se livrar dessa zona de rebaixamento, enfim, eu quero fazer meus 45 pontos. Para a gente se livrar disso, a gente tem que ganhar fora também. Óbvio que o Barradão é uma força e a gente está demonstrando isso. Mas para se livrar disso logo, para tentar alcançar coisas maiores, tem que ganhar fora de casa. E o Jair, desde que chegou, para ganhar fora de casa, está dando um pouco de trabalho. Bom, ainda em relação ao final do primeiro tempo, Yuri, teve o pisão, né, do jogador do Bragantino no Eric, né, que ele sai, é substituído depois. O árbitro deu só amarelo. Cabia um vermelho, na sua opinião? Rapaz, muito rápido. Entendo o árbitro também, porque não marcou. Mas foi um lance muito forte, né? Sem querer também é falta. Eu acho que o VAR poderia Sim. chamar ali para uma interpretação melhor do juiz. Foi um pisão no pé, né? Não foi, por exemplo, na Não, canela, né? não Se foi fosse um pouco mais assolado. em cima, né? Uhum. Mesmo sem querer, eu acho que realmente é para expulsão. Eu até acho que o amarelo ali ficou ok, tá? Acho que dá muito para reclamar dessa possível expulsão, não. Eu acho que, na minha visão, também era o lance ali para amarelo. Aí no segundo tempo, sem o Eric, as coisas ficam mais difíceis, né, Yuri? O time até Uhum. tem mais posse de bola, finaliza um pouco mais em relação ao primeiro tempo, mas muito insuficiente, né? E o Bragantino chegando com muita facilidade também, né? Seguia chegando com facilidade. Isso, perfeito. No segundo tempo, o Vitória volta logo com o Claudinho no lugar de Edenilson. Que Claudinho é um cara que, desde o ano passado, ele anda no departamento médico. Ele está voltando agora a voltar, precisa de ritmo, precisa de minutagem. Porém, ele demonstrou hoje o mesmo futebol que ele já demonstrava no ano passado. Ele demonstrou que talvez falte vontade para jogar no Vitória. Claudinho, ele, desde que ele veio do Criciúma, eu peguei as estatísticas dele, né? Ele jogava apenas 53% das partidas. Perdão, em 53% das partidas que ele jogava, ele saía no segundo tempo. Ou seja, já era um jogador que não demonstrava ser tão assim constante fisicamente, que poderia jogar o jogo todo. Que lateral é que sai no meio do jogo? Geralmente não sai, né? E Claudinho já demonstrava essas estatísticas desde o Criciúma. Chegou ao Vitória, até teve um início bom, a gente se entusiasmou com o futebol de Claudinho, depois foi algo realmente que não deu. E até hoje ele não conseguiu mostrar o seu futebol. Eu acho até que ele pode demonstrar algo mais. Não é o caso de sair, é um ativo do clube também. Quase foi para o esporte no início do ano. Mas quem sabe um empréstimo não seja melhor para ele nesse meio do ano, para ele pegar ritmo de jogo, para ele voltar aqui ano que vem e voltar melhor, certo? A gente contratou o Mateuzinho, que infelizmente está machucado, e a gente precisa contratar outros jogadores, cara. A gente precisa contratar outros jogadores porque os jogadores que entraram no segundo tempo não conseguiram fazer nada no jogo. Nada. No final do jogo, o Fábio ele tenta chutar ali, tenta cavar um pênalti. Eu não entendi muito bem. Eu tentei procurar onde é que foi aquele pênalti, que eu não achei. E assim, quando a gente fala de Claudinho, cara, eu me preocupo bastante com essas peças de reposições. Porque, por exemplo, o Zé Vitor não joga no próximo jogo. Graças ao bom Deus, a gente tem Kaique Gonçalves. Mas e se não tivesse Kaique? A gente teria que utilizar Ronald, que é outro jogador que é totalmente questionável, que a torcida tá por aqui com ele já. Tem uns jogadores que a gente sabe, tá fazendo tempo dentro de campo, que no meio do ano a gente sabe que já vai sair. É o caso de Renzo Lopes, que entrou hoje também. O caso de Fabri. É o caso de Ronald. É o caso de Neres. São jogadores que a torcida até de ver. Sabe, Fábio, aquele ranço.
Quando o Aham. cara entra em campo, a gente já fica questionando, porra, por que esse jogador, cara? Por que ele ainda está no Vitória? E aí, por isso que eu falei e repito, essa janela do meio do ano é de extrema importância para a gente. É de extrema importância para a gente recalcular a rota. Beleza, a classificação contra o Flamengo veio, mas a gente não ganhou nada, gente. A gente ganhou, a gente passou de fase, foi extremamente satisfatório para o torcedor. Foi um marco para a gente ganhar do melhor time do Brasil, maior investimento do Brasil. Porém, o nosso objetivo final, nosso objetivo do ano, que a gente já começa o ano sabendo, é se manter no Brasileirão da Série A. E a gente está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então, vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho porque é complicado, cara. E cada vez mais o campeonato nos mostra que ele está bem nivelado ali. A classificação do quinto até o 17º, se eu não me engano, são 5 pontos de diferença. Então, tem que tomar cuidado, Fábio. Muito bem, é isso, né? A janela vai abrir lá em julho ainda, né? Mas vai ter a Copa, né? Então, para a Série A vai parar agora, né? No final do mês, né? Dia 31, vão ser os últimos jogos ali dessa, dessa, desse Campeonato Brasileiro. Aí só volta depois da Copa, né? Então, vai ter uma intertemporada, recuperar a galera machucada, né? Que eu acho que também pro Vitória é muito importante e reforçar, né? Reforçar ali alguns setores mais carentes da equipe, porque, cara, o Brasileirão é duro, né? E cai em quatro, né? Então não tem muita moleza, né, no Campeonato Brasileiro. E o Vitória, que estava até com a gordurinha há 2 rodadas, né? Só foi perder esse jogo e empatar com o Fluminense, né? Que já cai aí, que já fica a 1 ponto da zona de rebaixamento. E quem tá abaixo dele tem capacidade de se recuperar, né? Corinthians, Uhum. Santos, Grêmio, tem mais dinheiro e tem mais elenco, né, do que o Vitória. Então, tem também isso, né, para o torcedor do Vitória se preocupar. Mas fato é que, no geral, meu querido Yuri, enfim, é uma campanha satisfatória, né, no momento. Eu acho que o que pega mesmo é esse desempenho fora de casa, não conseguir pontuar tanto como visitante. Mas, por exemplo, daria para exigir mais do Jair Ventura nesse momento da temporada? E se tiver que exigir, o que seria? Eu, eu, eu falei no Raio X, né, no último, que o que eu mais gosto de Jair é que ele extrai o melhor dos jogadores. Jogadores que são questionáveis. A maioria desse time aí, Fábio, é quase o mesmo time que se livrou na última rodada da zona de rebaixamento no ano passado. A gente só se livrou do rebaixamento nos 45 minutos finais da última rodada. E a maioria desses jogadores jogaram no ano passado. Só que eles jogaram muito bem com o Jair Ventura. Eles tiveram outra cara com o Jair Ventura. E Jair conseguiu extrair ainda mais desses jogadores no início desse ano até o momento. Porém, cara, com o número de jogadores no DM, com o número de jogadores que a gente não pode contar no banco de reservas, eu acho muito difícil Jair Ventura ainda extrair um pouco mais de Jair Ventura. O que eu quero ver do Vitória ainda é um time mais criativo. O Vitória, quando não joga no 5-3-2, ele joga com 3 volantes. Então, eu não vejo o Vitória. É sempre esse time reativo que a gente vê. É sempre, mesmo jogando dentro de casa, às vezes a gente vê um time muito mais reativo. O Kaique voltando para ser zagueiro, enfim. Eu quero ver um Vitória que possa criar mais, porque alguns jogadores já demonstraram isso, certo? Tem alguns jogadores que eu quero destacar muito, que são o Zé Vitor, né? E o Mateuzinho, que são esses jogadores mais de criação. Zé Vitor, inclusive, que não vai jogar o próximo jogo porque tomou o terceiro cartão amarelo. E o Mateuzinho, que não vive um bom momento. Eu acho que ele está tendo cada vez mais ritmo de jogo, está tendo cada vez mais constância, mas ainda falta um pouco mais para a gente ter aquele Mateuzinho que a gente teve em 2023, que a gente teve em 2024. Ele pode, eu sei que ele pode demonstrar mais futebol, eu sei que ele pode, ele tem futebol. Ele tem futebol, não é à toa que ele fez 150 jogos pelo Vitória.
Porém, cara, tá faltando ele. Às vezes, quando a gente não conta com esses jogadores, que são esses jogadores mais de criação, que não fazem, quando eles não fazem um bom jogo, como não fizeram hoje, o Zé Vitor e o Mateuzinho, a gente perde. A gente perde o nosso setor de criação ali. E fica muito difícil a bola chegar até o René. René teve 2 chances no jogo. As 2 ali de perna esquerda, que não é a perna dominante dele, né? Não é enfim. E o Vitória não teve uma chance clara no jogo todo. Hoje foi um jogo totalmente apagado do Vitória. Então, eu não sei se eu posso cobrar um pouco mais do Jair, sabendo das peças que ele tem e das dificuldades que ele tem. Mas eu tenho que cobrar mais do Vitória, porque eu não posso relativizar uma derrota como essa, sendo amassado pelo Bragantino. Entende? Então, cara, é contratação, cara. É contratação. O time já bateu no teto. Eu acho que ganhar do Flamengo foi um grande feito. Mas, pô, e aí? Acabou o nosso ano? Ganhou do Flamengo? Acabou? Não. E os jogadores cada vez mais desgastados. Quarta-feira já tem jogo. ABC. Mais um jogo que vale classificação. Mais um jogo que vai ser intenso. Aí na outra semana, no sábado, no domingo, já tem jogo contra o Internacional de novo. Graças a Deus os 2 são no Barradão, porque senão ia ter desgaste de viagem, ia ser outra situação. Pelo menos vamos tentar descansar e treinar essa semana. Porque a gente já tem 2 jogos extremamente importantes na próxima. Muito bem, também acho que é por aí, viu, Yuri? Acho que o Jair tá entregando o que dá. Claro que poderia melhorar o desempenho em casa, mas, enfim, o desempenho em casa do Vitória também é muito acima da média para um time, enfim, da qualidade do Vitória, né? Então, assim, acho que meio que compensa, assim. É um time que em casa tem 5 vitórias, um empate e uma derrota. Fora tem 3 empates e 5 derrotas. Pô, você podia trocar mais uma derrota em casa e uma vitória fora. Enfim, que ficaria ali meio basicamente a mesma coisa, né? Então acho que realmente não tem muito o que exigir. Eu acho que é isso aí. Até porque o Vitória também tem Copa do Nordeste, onde ele está jogando com o time titular quase todos os jogos, né? Então isso é ainda mais um acúmulo, né? Para um elenco que não é tão grande assim, ainda mais com esse número de lesões. Então acho que realmente o Jair, enfim, tem críticas que dá para fazer, mas eu acho que no geral são bem mais méritos do que deméritos no trabalho dele. Bom, vamos para as avaliações? Ou quer Fábio, eu fala só mais alguma queria coisa? só falar uma coisa que eu gostei muito quando você falou que o Vitória faz até uma campanha boa, e realmente faz. Muito melhor do que as últimas dos 2 últimos anos, por exemplo. Só que, cara, a gente vê na tabela do Brasileirão um equilíbrio gigantesco entre o 17º até o 7º colocado. São só 5 pontos de diferença. Eu não sei. Claro que a gente vê um Palmeiras e um Flamengo lá na frente, até um Fluminense disputando por fora. A gente vê o nível do Brasileirão hoje, a gente até compara com La Liga também, né? Porque tem Real Madrid, Barcelona e tal. Porém, é um equilíbrio muito grande no meio da tabela, cara. Então, e isso, eu não vejo isso como normal. Nos últimos anos não foram assim. Os times da zona de rebaixamento já eram bem claros, o Sport tinha feito um início de campeonato horrível, o Vitória estava na mesma leva também de fazer um início de campeonato ruim. Hoje até o Remo está vivo. Sim. Então, é um pouco de azar, vamos dizer assim. É uma campanha que não é inteiramente ruim, porém, é necessário ficar mais atento, porque a zona de rebaixamento já está batendo, né? E a gente sabe que quando entra é difícil de sair, então nem quero chegar perto. Muito bem, vamos continuar avaliando agora individualmente, mas antes tem recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Bet Nacional apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder.
Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Muito bem, tá aí recado da Bet Nacional, reforçando, né? Aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue com responsabilidade. Reforçar o like também, hein? Quem tá aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, também deixa o seu comentário aí sobre essa atuação do Vitória e não esquece de compartilhar aí com parentes e amigos torcedores do Leão. Bom, Arcanjo foi bem, né? 2 pênaltis, pegou um, fez outras defesas boas. É isso, e os gols que aconteceram no jogo não foi culpa dele, nenhum dos 2 gols, não foi falha, né? Ele quase falhou em um lance, só que ele fez uma grande defesa numa quase falha, né? E fez um jogo bom, colocando também aí 250 jogos aí do Lucas Arcanjo, o segundo goleiro com mais participações em jogos do Sport Clube Vitória, perdendo apenas para Borges, com 293 jogos. Jogo bom de Arcanjo. Não teve muita culpa, enfim. Poderia até ser mais, né? Poderia até ser mais. Aí o segundo pênalti que ele pegou, né, assim, foi um pênalti que até tem um movimento, né, ali do... Mas eu não vi o toque do jogador do Vitória no jogador do Bragantino. Pênalti é aquilo, né, pênalti mal marcado não entra, né, e o Arcanjo foi lá e garantiu. Mas depois teve o segundo gol, né, até deu uma esperança ali, mas depois o Bragantino no contra-ataque fez 2-0. Bom, e a dupla de zaga, Kaique e Kaká? Cara, eu vejo muita vontade de Kaique, que não tava jogando improvisado hoje. Vou colocar bem para ele também e razoável para Kaká. Muito bem. Então... O sistema defensivo hoje do Vitória não funcionou como geralmente funciona, né? Claro, pelas mudanças, pelo entrosamento, enfim. É até uma característica do Jair Ventura ter um sistema defensivo bem plantado. Só que hoje, justamente, um bom time começa por uma boa defesa. E hoje não foi um dos melhores jogos da linha defensiva. Até pelos desfalques mesmo, né? 2 jogadores improvisados, aí fica complicado. Muito bem, hoje com laterais reservas, né? O Edenilson ali, que jogou meio improvisado, né? Na lateral, e o Jamerson também, já que o Ramon também não estava disponível hoje, né? Nem o Natan, nem o Jamerson. Compreensível o Edenilson não ter ido tão bem, só que, fez muita falta laterais que apoiam, cara. Fez muita falta. O Nathan Mendes nem é esse lateral mais ofensivo, mas ele apoia muito mais do que o Edenilson. E o Ramon também fez muita falta. Eu vou colocar um laranja para o Edenilson e um razoável para o Jamerson. Não, vou colocar um laranja também para o Jamerson, porque ele tomou amarelo logo cedo e não fez um bom jogo. Um laranja, perdão. Laranja para os 2. Porque eu acho que o pior do Vitória foram os laterais. Então aí, avaliação positiva tanto para o Edenilson como para o Jamerson. Vamos partir para o meio, né? Que hoje teve Baralhas, Zé Vitor e Martínez. Perfeito. Vitória foi bem apagado hoje, cara. É difícil a gente classificar, a gente dar notas positivas hoje, muito difícil. O Baralhas eu vou colocar razoável, assim como o Zé Vitor. Zé Vitor que, cara, toda vez... Pareceram bem desgastados, né? Acho que se teve um setor ali que sentiu, né, aquele jogo contra o Flamengo, foi esse meio de campo, né? Perfeito. E Zé Vitor ainda tenta algumas jogadas. Vai fazer muita falta no próximo jogo, porque é um jogador que não veio para ser titular, veio para suprir a ausência de Baralhas ali, que tinha sido machucado, e aí toma a titularidade do Kaique,
e vai fazer muita falta no próximo jogo, já que ele é um jogador mais de saída de bola. O que eu acho que vai acontecer é que o Kaique vai entrar aí no lugar de Baralhas como primeiro volante, e Baralhas vai jogar muito mais solto no próximo jogo contra o Internacional. Um razoável também para o Zé Vitor, um amarelo. E Martínez. Martínez também amarelo, razoável aí para o trio de meio de campo. Tem que colocar, tem que ponderar também o cansaço dos jogadores, não tem jeito. Eu acho que seria muito injusto. Futebol jogado não foi um dos melhores, até porque o Vitória não conseguia passar do meio de campo. Isso, o meio de campo do Red Bull Bragantino, e isso, claro, passa pelo nosso meio de campo. Bom, partindo pro ataque, né? Mateuzinho e Eric. Mateuzinho e Eric. Eric sai no primeiro tempo, sai no segundo tempo, com dores, né? Por causa daquele lance também. Não jogou bem. Eu vou dar um laranja pro Eric e um laranja pro Mateuzinho também. Bom, laranja pros dois. E o René? Hoje não foi muito abastecido também, né? Mas os lances que ele teve a oportunidade também, vou colocar um razoável para ele. Ele foi bem nos lances. Eu gostei, mas realmente a bola não chegou. Vitória apagada no jogo. Muito bem. Então, o time titular avaliado. O Claudinho entrou no intervalo ali no lugar do Edenilson, né? Claudinho que não. Ele tinha entrado nos últimos jogos? Não, né? Fazia tempo, né? Não. Ele voltou agora. Isso. E você percebe o drama do que eu falei na live toda quando a gente vê os substituídos. No caso, quem entrou no jogo? Claudinho, Lucas Silva, que quase não é aproveitado também, jogador que veio da Coreia, que ninguém sabia quem era, não fez um bom jogo hoje. Tarza, que é o único desses que entraram que poderia mudar o jogo. Ele, de todos esses jogadores que entraram, era o único que poderia mudar o jogo. Fábio é um jogador que o último gol que ele joga como centroavante, às vezes como ponta, e o último gol que ele fez foi no Campeonato Baiano do ano passado. Um jogador que tem 7 anos de carreira e tem 20 gols na carreira inteira. Eu não sei como jogadores como esses podem ajudar a gente no restante da Série A. Mas, enfim, nota laranja para Claudinho. Só não é pior porque está voltando agora, mas eu queria muito dar uma nota mais negativa para ele pelo futebol que ele apresentou hoje. Fábio vermelho. Renzo Lopes, apesar do pouco tempo também, vermelho. E o Lucas Silva? Lucas Silva, Társia, né? os dois, um amarelo razoável. Não mudou nada. Não mudou nada o jogo. Lucas Silva ainda entra no lugar de Zé Vitor assim que ele tomou amarelo. Assim que o Zé tomou amarelo, o Lucas entra ali para tentar fazer um trio mais ofensivo, já que o Jair recua o Mateuzinho, né? Para jogar mais centralizado ali como meia de criação. Mas não dá certo também. Pouca produtividade. Quando pegava a bola, não sabia o que fazer. É complicado. Muito bem, então todo mundo avaliado aí. Para fechar, antes do melhor em campo, Jair Ventura. Jair Ventura, razoável. Não foi bem hoje. O amarelo. Muito bem. E o melhor em campo? Vai ser o Kaique ou vai ser o Arcanjo? Arcanjo. Arcanjo, né? Pegou pênalti. Evitou o pior, na verdade, né? Evitou o pior, perfeito. Então, estrelinha pro Arcanjo. Próximo jogo contra o ABC. E aí, faz o quê, Yuri? Porque é um jogo em casa, né? O primeiro jogo, né? Aí de volta, né? Essa semifinal da Copa do Nordeste. Mas no final de semana tem o Internacional. É o Inter, né? O adversário do Vitória. Isso. É jogo em casa, mas, por exemplo, o Internacional ele só tem uma derrota como visitante no Brasileirão. É um time que, fora de casa, pontua em praticamente todos os jogos. E aí? Vai com força máxima vai com força máxima em tudo e corre o risco aí de a galera se machucar, prioriza o jogo de ida da Copa do Nordeste, e aí com o Inter vê o que faz, enfim, se você fosse o Jair Ventura, qual estratégia para essa semana você teria? Já que a Copa do Nordeste é um título
enfim, que pro Vitória seria relevante, né? Até para igualar o rival, enfim. Qual decisão você teria aí para essa sequência importante nesses 2 jogos no Barradão contra ABC e Internacional? Eu tinha uma ótica totalmente diferente do momento que eu tenho hoje, que eu poderia até utilizar o time reserva, mas eu não confio. Há tempos atrás, eu até queria que o Vitória fosse mais que o time reserva na Copa do Nordeste, com jogos, por exemplo, contra o CRB, outros jogos da fase de grupo, mas agora já não é hora. Ainda mais quando a gente entende que não pode contar com alguns jogadores do banco. Então é força total. Até porque Fábio Mota já disse, Jair Ventura já disse, é um desejo do Vitória ganhar essa Copa do Nordeste. Um jogo difícil contra o ABC no meio da semana. Que, assim, é Copa do Nordeste. É um futebol praticado na Série A totalmente diferente do futebol que é praticado na Copa do Nordeste. A gente viu isso em algumas outras ocasiões e com certeza o Vitória vai com força total para buscar aí a classificação, até porque o segundo jogo é fora de casa e tem que fazer o resultado já no Barradão, né? E contra o Internacional, espero muito que o Eric, que saiu no meio do jogo, volte forte, porque vai ser complicado a gente contar com o banco novamente. Pelo menos o nosso sistema defensivo vai voltar ali com o Luan Cândido e Nathan Mendes, né? E o Ramon vai estar de volta também. Sim. Assim, o lado bom dos desfalques é que eles descansaram, né? Então, pelo menos vai conseguir aí voltar sem tanto desgaste algumas peças importantes, mas é isso, né? Missão aí pro Jair Ventura até o final do mês, 4 jogos, né? 2 do Brasileirão, mais 2 da Copa do Nordeste. Pode ser mais, né? Se o Vitória, por exemplo, for para a final, mas é uma sequência importantíssima aí. Não adianta também ir bem na Copa do Nordeste e entrar na zona de rebaixamento, né? Então, enfim, tem essa missão aí, né? Os jogos contra o ABC, Internacional e Santos. Tá? Santos, inclusive, é um confronto direto, né? Ali em relação a times da parte de baixo. Jogo que será fora de casa, né? O último jogo antes da pausa aí do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, Yuri Andrade, grande abraço para você. Mais alguma coisa aí sobre esse Vitória? Nada, só agradecer mais uma vez aí por mais uma live. Mandar um abraço também aí a toda a audiência do NS. Se inscrevam no canal também. Importante. Eu estou vendo cada vez mais os feedbacks. Muito bom também que venham cada vez mais torcedores do Esporte Clube Vitória para o NE45. De extrema importância isso, a gente conseguir ocupar nosso espaço aqui. E é isso, grande abraço. Espero que na quarta e no sábado eu volte muito melhor do que hoje, assim, muito mais feliz, né? Porque hoje um futebol totalmente apagado, até difícil aqui de comentar o jogo, mas tomara que a gente volte diferente, né? Até porque são 2 jogos dentro de casa e no Barradão realmente é outra coisa. É isso. Valeu, Yuri. Valeu, Gabriel Costa, que esteve na direção e trabalhos técnicos. Quem tá por aí, deixa o like, tá? Super importante aí a sua curtida nesse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Já fez tudo isso? Compartilhe aí com mais torcedores do Vitória pra gente chegar a cada vez mais, né, torcedores aí do Leão aqui acompanhando os conteúdos do 45 Minutos. É isso. Ótima semana pra vocês. Tamo junto e até a próxima.